A graça e a paz de Jesus. Amém. A gente quer ter aquele momento de reflexão na Escritura. O Alexandre, com a sua família, está descansando, está viajando. E tem esse momento, né? E a gente quer meditar na Escritura. E eu quero ler um texto do Evangelho. Percebi que esse mês os assuntos têm girado em torno dessa questão, mais ou menos essa temática. E eu quero também ter uma reflexão com vocês, mais ou menos dentro do que tem sido falado no decorrer desse mês. E aí eu quero, para a nossa reflexão, para embasar o nosso pensamento aqui, eu quero ler com vocês no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 25. Mateus, capítulo 6, 25, eu vou estar lendo. Eu estou com a versão aqui, que é a atualizada. Aí você pode acompanhar, você pode ouvir como queira. Eu vou ler até o versículo de número 34. Mateus 6, 25. Está escrito assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos? Quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor Jesus, nós te damos graças, pois o Senhor é o bom pastor que apacenta a nossa alma. O Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações, o mais profundo da nossa alma, o mais profundo do nosso ser. O Senhor conhece, o Senhor sabe da vida, do coração, do momento de cada um que está aqui neste momento. Que o Senhor possa estar abençoando, iluminando as nossas mentes para o Teu Evangelho, nos ajudando pelo Teu Espírito na compreensão da essência do Teu Evangelho. Que o Senhor possa
dentro da sua sabedoria e da sua multiforme maneira de agir e atuar nas vidas, ministrar em cada coração, conforme a maturidade, conforme o entendimento, conforme a compreensão de cada um, que de alguma forma cada um possa sair com uma porção do Senhor, do teu evangelho, do teu toque, da tua dádiva, da tua bênção nessa manhã, para o louvor da tua glória. Amém. Em teu nome. Amém. Na história humana, sempre pensadores, filósofos, sempre pensaram nas complexidades da psique humana, da alma humana, as questões do ser, elas sempre foram alvo da curiosidade, da pesquisa, da busca de conhecimento, de entendimento. Na antiguidade, pensadores e filósofos fizeram isso. Mais recentemente na nossa história, filósofos, pensadores como Schopenhauer, Freud, o pai da psicanálise, Jung, Lacan, todos homens, pessoas que se debruçaram em procurar compreender a complexidade da alma humana, a psique, o ser, pessoas que procuraram entender essas coisas da angústia da alma humana, e foram profundos, foram complexos, desenvolveram seus pensamentos, suas teses, mas nenhum desses homens, nenhum desses pensadores, eles trataram as complexidades da alma humana, da psique humana, como Jesus de Nazaré. Jesus, ele trata as complexidades da alma humana com a propriedade de quem é o Criador de todas as coisas, com a propriedade daquele que também criou o ser humano. Porque o Evangelho nos revela que Jesus é Deus feito homem. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Então ele trata das complexidades da alma humana com muita propriedade, de uma maneira que é profunda, bem profunda, só que ao mesmo tempo de maneira simples. Ele é profundo e simples quando ele lida com as questões da humanidade, com as questões do ser. Ele sabe aonde ir, ele sabe o que falar, ele sabe como trazer luz, como trazer solução, como trazer direcionamento, com muita propriedade. Então, podia-se dizer assim que Jesus é o pensador dos pensadores, seria o psicólogo dos psicólogos, o filósofo dos filósofos, em se tratando das questões humanas, da complexidade humana. Ninguém o supera. Ninguém. E aí, nesse texto que nós acabamos de ler, está bem notório aqui, salta das Escrituras, que ele vem tratando de uma questão complexa da alma humana. Ele entra num assunto, e aqui o título do texto, o pensador aqui, o erudito, ele coloca a ansiosa solicitude pela vida, porque Jesus, ele está falando de algo que afeta
o homem, não é de hoje, mas há muito tempo, que essa questão dessa ansiedade. E aí a gente podia pensar assim, o que é ansiedade? Bom, quando a gente vem para o texto bíblico, que nós acabamos de ler, lá no original, a palavra ansiedade é merimina. E essa palavra, ela tem um significado que é preocupar-se ansiosamente. Então ela passa a ideia de uma preocupação excessiva, muito grande. Essa é a ideia. E aí a gente pode pensar o seguinte, trocando em miúdos, o que seria então, o que pode ser, o que seria ansiedade? A gente podia pensar o seguinte, que na realidade, a ansiedade, ela seria uma espécie de medo. O que seria a ansiedade se não o medo? Talvez a ansiedade seja um medo sutil. Talvez a ansiedade, ela seja um medo disfarçado, que se disfarça de insegurança. Talvez a ansiedade, ela seja um medo que se disfarça também de um bom senso preventivo. Talvez a ansiedade poderia ser também um medo tomado de angústias responsáveis por si e pelos outros. E aí, pensando nisso, nessas questões, eu queria ver com vocês algumas lições, talvez práticas, desse texto, onde Jesus está falando sobre o assunto, que possam ser relevantes e edificantes, que possam agregar algum valor, alguma instrução para nós nessa manhã. E aí a primeira lição que eu quero extrair desse texto, dentro deste assunto, eu quero ler novamente os versículos 31 e 34, que fala assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? São palavras de Jesus. E aí, no versículo 34, ele vai dizer o seguinte: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, que lição a gente pode tirar dessas palavras de Jesus? Bom, primeiro, é que a gente pode perceber nas palavras de Jesus, então, que a ansiedade, ela é um pré-ocupar-se antes da coisa. Ela é um deixar-se afligir pelo que ainda não é. E muitas vezes não tem dia ou hora para ser. Por isso Jesus está dizendo assim: olha, por que vocês estão preocupados? Que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? E aí a gente percebe que Jesus, ele está tratando esse assunto, e ele vem tratando esse assunto, e ele coloca esse assunto dentro de uma questão que tem a ver com o futuro, com a questão do amanhã, que causa essa preocupação. Por isso que ele diz: olha, por que vocês estão assim? Por que vocês estão perguntando? O que comeremos? O que beberemos? Vocês não estão percebendo que vocês estão se preocupando com algo antecipadamente? E aí, a gente vai perceber o seguinte, que a pessoa ansiosa,
dentro do que Jesus está mostrando aqui, ela só se relaciona com o que não existe. Não existe. Ou seja, com a neurose de um futuro que não chegou. Um futuro que está lá e não chegou, e ela está trazendo para cá, agora, nesse momento, pensando em algo que não chegou, e que talvez não vai chegar, mas que está pressionando e tomando ela agora. Por isso que Jesus está falando: por que vocês estão assim, tão preocupados com o amanhã? Que comeremos, que beberemos, que vestiremos? Jesus coloca essa questão. Por quê? Então, a ansiedade, com as suas expectativas e angústias, elas estão ligadas ao futuro, e não ao passado e ao presente. Ninguém fica ansioso com o passado. Pode ser hoje, tem gente para tudo, né? Mas nem fica ansioso com o passado, não. E nem com o presente. Geralmente a pessoa fica ansiosa com algo para frente, algo que está na iminência de acontecer, na expectativa de acontecer, dela se deparar com aquilo, mas não com o passado e nem com o presente. Então, está intimamente ligado com angústias futuras, com algo a vir. E aí não se tem ansiedade com coisas que se passaram. Então, a nossa ansiedade, a gente vive ansiedade, mergulha na ansiedade relacionado com coisas que ainda estão por vir. Só que aí a gente não pensa no seguinte, e o próprio ensino de Cristo, o ensino do Evangelho, nos mostra isso, nos mostra algo que é importante e que a gente, como ser humano, a gente sempre esquece e a gente não se atenta, que o futuro não nos pertence. O futuro, no ensino de Jesus, no ensino dos Evangelhos, o futuro não te pertence. O futuro não pertence a mim. E Jesus vai mostrando em suas palavras que nós não temos poder sobre o futuro. Não temos. Nós não temos a capacidade de acrescentar um segundo, um minuto à nossa vida. Quem aqui pode bater no peito e falar: eu posso acrescentar mais um minuto na minha vida? Não tem. Esses dias me mandaram um vídeo, um padre, que ele está no seu ofício lá de padre, está numa missa, e ele está fazendo uma prece. Quando ele está terminando a prece, ele está orando em francês, ele fala: merci, Senhor, obrigado, Senhor. Ele acaba de falar obrigado, Senhor, ele cai de cara no chão, cai morto, ali diante de todo mundo. As últimas palavras dele: obrigado, Senhor. Ele ia imaginar, quando ele começou aquela prece, aquela oração, que no final daquela prece ele estaria morto? Não. Então nós não temos esse poder sobre o futuro. Nós não temos. Nós estamos num tempo onde parece que nós temos controle sobre o futuro. Com todo esse avanço, com toda a tecnologia, parece que a gente tem um controle sobre o futuro, mas nós não temos. De fato, a gente não tem. Não somos capazes de acrescentar mais à nossa estatura, não somos capazes de acrescentar mais um minuto na vida. Nós não somos capazes. A gente é capaz de coisa trivial, né? Aumentar partes do corpo e etc., né? Mas
aquilo que é essência mesmo, nós não somos capazes. E Jesus nos mostra isso. Então essa é a primeira lição. Ansiedade é um pré-ocupar-se, é antes da coisa. E Jesus está falando, olha, por quê? Por que vocês estão trazendo esse mal sobre vocês? Por que vocês estão já trazendo um mal sobre vocês? Vocês nem sabem o que vai acontecer. Então Jesus está tratando com profundidade a alma humana, porque Ele sabe o que é o humano. Ok? Então a segunda lição, no versículo 25, quero ler novamente, e diz assim, Jesus falando, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Que lição a gente tira aqui? A gente pode tirar a lição do seguinte, que quando Jesus vem tratando dessa questão da ansiedade, desse preocupar-se ansiosamente, aí ele mostra que essa situação, ela traz uma inversão de valores. Uma inversão de valores. Porque ele fala assim, olha, não andeis ansiosos pela vossa vida. E aí ele fala o seguinte, ele diz essa frase, olha, não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Então ele está falando, olha, vocês estão invertendo os valores. Vocês estão colocando as questões materiais numa posição, numa escala de valor da vida de vocês que se tornou prioridade. E aquilo que de fato é essência, vocês estão deixando de lado. E isso pode estar sendo a causa de vocês estarem assim. Vocês estão invertendo os valores. Então, já naquele tempo, as pessoas ansiosas estavam considerando o alimento mais do que a vida e o vestuário mais do que o corpo, ou seja, as questões materiais mais do que a vida. Naquele tempo, veja, e aí o problema dessa inversão é que ela fazia com que as pessoas não se atentassem àquilo que era o mais valioso que Deus já tinha concedido a eles, que era a vida. A vida. Então, já naquele tempo, no afã de preservar a vida, eles estavam se prejudicando a vida com essa ansiedade, essa preocupação. Já naquele tempo. Agora, você imagina hoje, quando nós vivemos numa sociedade capitalista de consumo, aonde há um incentivo ferrenho, forte ao consumo, aonde se associa a felicidade com a obtenção de coisas, de ter coisas, onde se associa a felicidade e sucesso em você ter a capacidade de ser um bom e grande consumista. Imagina isso hoje. Então, essa questão, ela, nos nossos tempos, essa inversão de valores que Jesus está falando aqui, ela foi elevada no nosso tempo a níveis escandalosamente superiores. Escandalosamente superiores. Isso é um grande problema. Um grande problema nos dias em que nós vivemos. Uma outra lição, no versículo 26, que diz assim, Jesus falando novamente, vai dizer assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em
celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Eles são. A gente pode observar aqui que a ansiedade, como Jesus a está descrevendo e falando aqui, ela limita a visão de mundo. Ela limita a visão de mundo. Jesus, ele diz assim, olha, está dizendo para o pessoal, observai, como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha, muda o foco, olha para outras dimensões da vida. A vida tem outras dimensões, outros aspectos. Por que Jesus está dizendo isso? Olha, observai, muda o foco, olha para outras dimensões da vida. É que a pessoa, quando ela está mergulhada na ansiedade, esse ansioso, ele só tem olhos para o que está causando a sua ansiedade. A mente dele fica naquilo. O mundo se torna a sua ansiedade 24 horas. Ele toma café com ela, almoça com ela, janta com ela, tem insônia por causa dela, e quando consegue dormir, tem pesadelo com ela. Eu conheço gente assim. E você conhece. E tem muitas pessoas assim hoje. Porque só tem o foco naquilo. Aquilo está correndo, aquilo está borbulhando na mente. E aquilo fica, e fica. E Jesus, ele vai dizendo, e diz de maneira simples, ele não é complexo, ele não está desenvolvendo uma tese, ele está tratando com a alma humana como aquele que é o pastor que apacenta a alma humana, que a conhece perfeitamente. E aí ele fala assim, olha, observai as aves. Fala assim, muda o foco. Ele está dizendo, você ainda não percebeu, você tem que tirar a mente disso. Ok? Versículo 33. Ele diz assim, esse é um versículo bem conhecido dessa passagem, e que diz assim, presta atenção. Ele fala assim, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, o reino de Deus, e a sua justiça. Presta atenção nessa frase. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que lição a gente pode tirar aqui desse ensino de Jesus? É que a ansiedade, como Jesus a está descrevendo e falando aqui, ela nos tira a capacidade de perceber o amor e o cuidado de Deus nas coisas mais básicas e simples da vida. Ela tira essa capacidade. Veja, eu quero chamar sua atenção ao seguinte, esse versículo aqui, o que eu já vi de pessoas citando ele errado, de pastores ensinando errado, o que o próprio texto não está dizendo e o que Jesus não está ensinando. As pessoas geralmente falam assim, olha, a respeito desse texto, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou falam assim, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É isso que está escrito? Não é, pode olhar. Se você achar uma Bíblia que está escrito, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, ou estiver todas as outras coisas vos serão acrescentadas,
escreveram errado. Porque se você tiver com a Bíblia aí, ou quiser ver, eu vou ler de novo. Aqui fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E depois está escrito o quê? Todas o quê? Estas coisas. Não está escrito as demais e todas as outras, não é? Isso muda completamente o sentido e o entendimento, e até a disposição do coração. Porque quando está dizendo aqui todas estas coisas, isso está intimamente ligado ao contexto, àquilo que Jesus vem falando. E Jesus vem falando basicamente de 3 coisas, desde o versículo 25. Você prestou atenção? Quais são essas 3 coisas que Jesus vem falando? Consegue arriscar? Está aqui: comer, beber e vestir. Jesus está tratando dessa basicalidade. Quando diz aqui e todas estas coisas, Jesus está falando assim: olha, busque primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e você terá esta basicalidade. Repita comigo: comer, beber e vestir. É isso que ele está falando. Primeiro a gente tem que pensar o seguinte: bom, eu fico pensando, será que eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça? E nessa sala, se tiver alguém que está buscando o reino de Deus em primeiro lugar e sua justiça, aí pode ter a certeza do seguinte: Jesus está prometendo para você essa basicalidade: comer, beber e vestir. Aí eu pergunto para você, eu não sei se eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e também não sei se você está. Você não sabe, né? Aí eu quero perguntar para você o seguinte: você que está aqui, você tem só essa roupa que você está aqui, que você está usando? Não, tem mais. Geralmente você come, tem comida na sua casa? Vai ter o que comer hoje, amanhã, depois? Tem, não tem? Geralmente tem. Certo? Tem o que beber, seu cafezinho, sua água, a cervejinha artesanal, seu vinhozinho. Tem, não tem? Não tem? Então veja, olha o coração. Eu não sei se eu tenho buscado o reino de Deus em primeiro lugar e sua justiça. Também não sei se você sabe, você responde. Mas eu quero te dizer o seguinte: que aí então, partindo desse pressuposto, Deus já tem dado para você mais do que Ele prometeu. Não é verdade? Aquilo que Ele prometeu, você tem. E você tem mais, não tem? Alguns muito mais. Mas você tem mais, não tem? Diga para mim, sim ou não? Sim. Então aquilo que Deus prometeu, e olha que talvez ainda você e eu não estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar, mas Ele já tem te dado mais do que prometeu, mais do que o básico. Percebe que se eu chegar aqui para vocês e falar assim: ó, busque o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A interpretação correta, que é a que nós falamos aqui, vai gerar em você um coração que ingrato, descontente, ou um coração agradecido? A primeira, o entendimento correto do texto, todas essas coisas, vai gerar em você um coração agradecido, um coração grato. Agora, se eu chegar e falar para você: e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, porque tem gente que tem o básico, mas, por exemplo, não tem um carro, não tem uma casa própria, não tem, sei lá, não tem outras coisas.
E aí o cara pode pensar, poxa, ele vai partir do pressuposto, poxa, eu tenho buscado o reino de Deus e a sua justiça, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Você entendeu? Ele tira os olhos daquilo que de fato ele tem, que Deus prometeu e ele tem, e está ali, para colocar os olhos naquilo que de fato é uma mentira, que não é aquilo, que não foi aquilo que Jesus ensinou e falou. Gera um coração ingrato, que ele não vai conseguir ser grato pelo que de fato ele já tem. Consegue perceber? Tudo bem? Dá para entender? Certo? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse é o ensino de Jesus. Aí eu quero te chamar a atenção, dentro disso que a gente está falando, para mais um exemplo, para a gente pensar. Vocês conhecem o Salmo 23:1? Lembra? O que diz lá no Salmo 23:1? Como é que é? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Ok. Lá no original, lá no hebraico, eu não falo hebraico, eu pesquiso e vejo alguma coisinha. Lá está escrito assim, no Salmo 23:1. Adonai Roi Lo Exar. E aí, alguns biblistas, eles dizem o seguinte, eles dão uma outra interpretação na tradução do Salmo 23:1, que seria o seguinte, eles entendem que a melhor tradução para o Salmo 23:1 não seria essa, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A melhor tradução seria o seguinte, o Senhor é meu pastor e eu não sentirei falta de mais nada. Ou seja, o salmista ali diz ter o pastor. E aí isso revela o desejo do salmista, o desejo da ovelha pela pessoa do pastor, mais do que simplesmente o conforto que ele pode proporcionar. Então, a ideia é, não sentirei falta de nada, não sentirei falta de nada, ou nada mais desejarei, porque o pastor, ele é todo satisfação. Então, ali seria a tradução mais ou menos o seguinte, o Senhor é pastor, e não faltará. Ou seja, é o que ou quem não faltará? É o que ou quem? Quem? O Senhor é pastor, e é pastor meu, e não faltará. E essa interpretação eu acho muito coerente com o próprio contexto do Salmo 23, porque mais na frente, o que ele vai falar? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque tu estás comigo. Então, não é o que falta, é quem. O mais importante é você ter o pastor. Então ele diz, olha, o Senhor é pastor, pastor meu, e Ele não faltará. Aleluia. É Ele que não faltará. Ou, se você tem Ele como o seu bom pastor, de nada você terá falta, porque Ele, você não vai ser um carente existencial, emocional, um carente no chão da vida, um órfão na vida, no chão da existência, porque você tem a presença do pastor, o bom pastor, que é Cristo. Deu para entender? Então, às vezes a gente tem essa tradução, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
dá uma conotação talvez muito ainda assim do nosso tempo, né? De consumo, desse capitalismo de consumo, né? E eu, por causa do Senhor, eu estou com Ele e eu vou ter tudo, né? Não é bem assim. O mais importante é você ter Ele, ter a presença dele, ok? E aí eu quero concluir dizendo o seguinte, para a gente pensar e terminando, que a ansiedade, ela é como uma droga correndo nas veias, e ela vai acelerando os nossos estados mentais, vai acelerando. E ela vai acelerando os nossos estados mentais, e ela vem sabotar a nossa saúde mental. Ela vem. Por isso Jesus disse o seguinte: olha, basta a cada dia o seu próprio mal. E quando Jesus está falando isso com a propriedade de quem é criador de todas as coisas, de quem conhece profundamente a psique humana, ele não está dizendo de uma maneira irresponsável. Ele sabe o que ele está falando. E aí ele diz: basta a cada dia o seu mal. Ponha o teu pé na realidade aqui. Ele não está falando de maneira irresponsável. Aí pode-se dizer que a ansiedade, ela produz essas desconstruções psíquicas. E ela pode se transformar em depressão, síndrome do pânico, neuroses, paranoia. Não são poucos os casos dos nossos dias. Temos uma psicóloga. Não são poucos. E as pessoas estão sendo tratadas, precisam ser tratadas, etc. Não quero falar de maneira simplória a respeito do assunto, é complexo. Freud trata dessas questões da psique, Jung, Lacan, recentemente, tem muita gente boa. Mas Jesus trata profundamente e fala de coisas simples para lidar com isso. Ele fala: olha, basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. E se Freud fosse usar isso, uma pessoa que basta cada dia o seu mal. A ansiedade, ela carcome tudo o que poderia ser felicidade e paz no coração. Ela faz isso e dá dó. Eu tenho encontrado pessoas que tem acontecido isso. A ansiedade, ela vem e carcome aquilo que poderia ser felicidade, aquilo que poderia ser paz, aquilo, ela rouba os relacionamentos, aquilo que poderia ser o tempo com a família, com os filhos, com a esposa, com os amigos, com os parentes. Ela vem e rouba, porque a pessoa fica só focada naquilo. Então, ela vem e rouba, ela é a ladra dos relacionamentos, de felicidade, de paz no coração. Ela vem e rouba, porque a pessoa só está naquilo, está mergulhada e aprofundada naquilo. E aí Jesus, ele vem ensinando o seguinte: o que ele está ensinando? Que Deus mesmo não quer a sua ansiedade, que o próprio Deus sabe da
nocividade, do prejuízo que essa solicitude ansiosa pela vida, pelo amanhã, tem causado e causa. E ele sabe, ele mesmo, ele não quer isso em mim e em você. Sabe o que Deus quer? Ele quer a sua paz. Sabia disso? Deus, ele quer a tua paz. E sabe quem quer a tua perturbação? Essa ansiedade aí. Ela quer a tua perturbação. Te perturbar. Te roubar tudo de bom que a vida tem para você agora. Hoje. Nesse momento. Então Deus, ele quer a sua paz. Deus, ele quer a sua confiança. Ele quer o seu descanso. Ele quer a sua segurança, a sua fé. Parece que Jesus, ele está ensinando o seguinte. Parece que ele está ensinando o seguinte: olha, quando vocês pensarem no futuro, não faça isso com ansiedade, mas com esperanças confiantes e descansadas no amor de Deus.